Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast. Hoje, dia 27 de maio, o mês de maio está terminando, mas mesmo assim eu trouxe um tema referente a esse mês. E também é um tema que vem sendo muito explorado pelo noticiário e pela própria classe política, quando se fala em questões do mundo do trabalho. O tema é escravidão. Lembrando que o mês de maio é o mês que se comemorou a abolição da escravatura no nosso país. Mas vamos ver um pouquinho mais a fundo o que é a escravidão. Existem várias formas de escravidão, várias variantes de escravidão dentro de um contexto histórico. E o termo escravidão a gente pode interpretá-lo de várias maneiras, conforme o viés político, ideológico. O termo escravidão pode pode se tornar uma outra coisa que não é realmente aquilo que ela quer dizer. Mas vamos lá. Escravidão é um sistema social, econômico ou jurídico no qual uma pessoa é submetida ao controle de outra, sendo privada total ou parcialmente de sua liberdade e tratada como propriedade, força de trabalho compulsória ou objeto de exploração. Segundo a definição da Organização das Nações Unidas, a escravidão envolve o exercício de atributos do direito de propriedade sobre uma pessoa. Essa é a definição do termo escravidão. Mas vamos ver as principais variantes do conceito de escravidão. Nós temos a escravidão tradicional ou legal. O escravo é considerado propriedade de um indivíduo, do Estado ou de uma instituição, podendo ser comprado, vendido ou herdado. Depois nós temos a segunda variante do conceito de escravidão, que é a servidão. O trabalhador está ligado à terra ou a um senhor, possuindo alguns direitos, mas sem plena liberdade de locomoção. A terceira variante é o trabalho forçado, trabalho imposto mediante ameaça, violência, dívida ou coerção. A quarta variante de escravidão é servidão por dívida. A pessoa trabalha para quitar uma dívida que muitas vezes nunca é considerada paga. A quinta variante é o tráfico humano, recrutamento e transporte de pessoas para exploração sexual, laboral ou outras formas de exploração. E a sexta variante é a escravidão contemporânea. Essa escravidão contemporânea ela é um conjunto, né? Ela é composta por um conjunto. A forma moderna, chamada forma moderna de escravidão, é o trabalho análogo à escravidão, o tráfico de pessoas, casamentos forçados, exploração infantil e trabalho compulsório. Esses 5 itens formam o que é conhecido como escravidão contemporânea. Dentro do contexto histórico da escravidão, o primeiro registro que nós temos do sistema escravocrata é na Mesopotâmia, entre o ano 3500 e 539 a.C. Os primeiros registros escritos sobre a escravidão
datam deste período. Os escravos provinham de guerras, dívidas e punições criminais. O Código de Hammurabi regulamentava a condição dos escravos. Depois nós temos um outro registro cronológico da escravidão, que é do Egito Antigo, entre o ano 3100 e o ano 30 a.C. Uso de prisioneiros de guerra e trabalhadores compulsórios. A visão popular de que as pirâmides foram construídas exclusivamente por escravos é contestada por pesquisas modernas. Depois, um novo registro é feito na Grécia Antiga, entre o ano 800 e o ano 146 a.C. A escravidão era parte fundamental da economia. Em algumas cidades, os escravos representavam até 1/3 da população. Filósofos como Aristóteles discutiram e justificaram a instituição em determinados contextos. O próximo registro cronológico vem da Roma Antiga, entre o ano 509 e o ano 476 depois de Cristo. 509 a.C. a 476 depois de Cristo. A Roma Antiga foi um dos maiores sistemas escravistas da antiguidade. Milhões de pessoas foram escravizadas por guerras de expansão. Os escravos eram utilizados na agricultura, nas minas, na construção, nos serviços domésticos, na administração pública. Destaca-se a revolta liderada por Espartaco, entre o ano 73 e 71 a.C. Foi a maior revolta de escravos da Roma Antiga. Entre o ano 476 e 1453, aí nós já não estamos mais na Antiguidade, nós já estamos na Idade Média, Europa Ocidental, a escravidão diminui gradualmente, havendo uma expansão da servidão. Já não era mais escravidão, passou a ser servidão feudal. Os servos não eram propriedade direta, mas possuíam liberdade limitada. No mundo islâmico, entre o século VII e o século XIX, também houve escravidão. Amplas redes comerciais de escravos nesse período do século VII ao século XIX. Da África, da Europa Oriental, da Ásia Central e do Cáucaso, os escravos podiam exercer funções militares, administrativas e domésticas. Depois nós temos, ainda dentro desse período do século VII ao século XIX, nós temos um período da África pré-colonial. Existiam diversas formas de cativeiro antes da chegada europeia na África. Variavam de integração familiar até trabalho compulsório. Não constituíam um modelo único para todo o continente. Ou seja, existia um modelo escravista dentro da África, promovido pelos clãs e pelos governos, digamos assim, pelas lideranças africanas, muito antes da chegada dos europeus ao continente. Depois, durante o período chamado de Idade Moderna, 1453 a 1789, houve a expansão marítima europeia, século XV ao século XIX.
e surge o chamado comércio transatlântico de escravos nesse período. Os principais países envolvidos nesse comércio transatlântico de escravos foi Portugal, Espanha, Reino Unido, França e Países Baixos, que aí inclui Bélgica e Holanda. As características desse período: a captura e compra de africanos. Nem sempre eles eram capturados, muitas vezes eram os próprios africanos, líderes de tribos, que vendiam os seus escravos para os europeus. O transporte para as Américas, o trabalho desses escravos em plantações, mineração, construção e serviços urbanos, e estima-se que mais de 12 milhões de africanos tenham sido embarcados para o continente americano ao longo de quase 500 anos. No Brasil, especificamente, tanto no Brasil colonial quanto no Brasil imperial, a gente observa a escravidão como uma ferramenta dentro da economia. No século XVI, inicia a colonização portuguesa. A primeira utilização escravista não foi africana, foi mão de obra indígena. Os indígenas, eles tentaram de alguma forma, de todas as maneiras, fazer com que os indígenas fizessem o trabalho, os trabalhos designados pelos colonizadores, mas os indígenas, infelizmente, eles morrem, mas eles não se adaptam à escravidão. Depois da tentativa indígena, no século XVI, nós temos aí a entrada dos escravos africanos. Entre o século XVII e XVIII, no Brasil, nós temos a expansão dos engenhos de açúcar, o crescimento da mineração e a intensificação do tráfico transatlântico entre África e Brasil. No século XIX, começam o que a gente chama de os primeiros tratados que vão, as primeiras leis ou tratados que vão levar ao fim do período escravista no Brasil, que durou 400 anos. Começa lá em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e a proibição do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, onde os filhos de mulheres escravizadas, nascidos após a lei, eram considerados livres em determinadas condições. Depois, em 1885, vem a Lei do Sexagenário, que era a concessão de liberdade a escravos com mais de 60 anos. E, por fim, em 1888, vem a Lei Áurea, que é a extinção completa, né, a extinção legal da escravidão no país. O Brasil foi o último país independente das Américas a abolir oficialmente a escravidão. No século XIX e no século XX, não houve apenas a abolição da escravidão apenas no Brasil, houve outros locais também, outros marcos importantes abolicionistas pelo mundo. Alguns desses marcos, em 1807, o Reino Unido proíbe o tráfico atlântico. Em 1833, a abolição no Império Britânico. O Império Britânico também era escravista e em 1833
eles aboliram a escravidão no Império Britânico. 1848, abolição da escravidão nas colônias francesas. 1865, fim da escravidão nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana. 1886, abolição da escravidão em Cuba. E 1888 foi a nossa abolição aqui no Brasil. Não é coincidência de que o primeiro império, para não dizer país, o primeiro império a promover a abolição foi o Império Britânico, através dos ingleses, justamente porque nesse período estava iniciando ou estava em curso a Revolução Industrial. Então, a escravidão era um ponto negativo para a Revolução Industrial, justamente porque era um mercado consumidor, era um grande mercado consumidor que não podia consumir, porque não recebia salário. Então, se promove a abolição, os ex-escravos passam a ser trabalhadores assalariados e vão participar do mercado consumidor da Revolução Industrial. Vão ser futuros consumidores dos produtos industrializados que começavam a surgir através da Revolução Industrial. A escravidão contemporânea, essa então do século XX até o prezado momento, embora proibida juridicamente na maior parte do mundo, persistem formas ilegais de exploração do trabalho. Trabalho análogo à escravidão, caracterizado por trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, restrição da liberdade de locomoção, tráfico de pessoas, movimentação ilegal de indivíduos para exploração sexual, laboral, doméstica, criminal, casamento forçado, reconhecido internacionalmente como forma de escravidão moderna em determinados contextos. A exploração infantil extrema e quando envolve coerção, servidão ou trabalho compulsório. Então, esses quesitos formam a chamada escravidão contemporânea. Vamos para uma definição resumida, depois dessa cronologia sobre a escravidão. Em termos históricos e jurídicos, escravidão é qualquer condição em que um indivíduo perde a sua autonomia fundamental e é submetido ao controle coercitivo de outro, seja como propriedade legal, a escravidão clássica, ou por mecanismos de coerção econômica, física ou social. Aí as formas da escravidão chamada escravidão contemporânea. Essa definição permite compreender tanto a escravidão da antiguidade quanto as formas modernas de exploração humana reconhecidas pelo direito internacional atual. Nós temos uma pergunta. Por que atualmente qualquer trabalho, qualquer um, é comparado com escravidão? A associação rápida de determinadas formas de trabalho à escravidão é resultado de uma combinação de fatores históricos, jurídicos, políticos, midiáticos e culturais. Ampliação do conceito jurídico de trabalho escravo. Historicamente, a escravidão significava a propriedade legal de uma pessoa por outra,
Hoje, em muitos países, incluindo o Brasil, o conceito jurídico de trabalho escravo contemporâneo é mais amplo. A legislação brasileira considera como trabalho análogo à escravidão situações que envolvam trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição da liberdade de locomoção. Assim, nem toda situação classificada juridicamente como escravo contemporâneo corresponde à escravidão tradicional dos séculos passados. Nós temos um segundo ponto, a sensibilidade social crescente. Nas últimas décadas, houve maior preocupação com direitos humanos e direitos trabalhistas. Práticas antes consideradas normais, por exemplo, jornadas excessivas, alojamentos precários ou ausência de equipamentos de segurança, passaram a ser vistas com maior rigor pela sociedade. Vamos um pouquinho mais a fundo. O uso retórico e político do termo escravidão. O termo escravidão possui forte carga emocional. Por isso, movimentos sociais, sindicatos, ativistas, jornalistas e atores políticos às vezes utilizam a palavra para destacar situações que consideram abusivas, mesmo quando elas não se enquadram tecnicamente na definição legal de trabalho escravo. Da mesma forma, críticos dessas denúncias argumentam que o conceito pode ser usado de maneira excessivamente ampla, banalizando a gravidade da escravidão histórica. Aí nós temos também um outro ponto importante que torna, pelo menos, o termo escravidão mais relevante, mais impactante. Nas redes sociais, conceitos complexos costumam ser simplificados. Muitas vezes, uma notícia sobre más condições de trabalho é resumida em frases como "isso é escravidão", sem análise detalhada dos fatos, da legislação ou das circunstâncias envolvidas. As sociedades modernas valorizam mais a autonomia individual, a qualidade de vida e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Condições de trabalho que eram aceitas por gerações anteriores podem ser consideradas abusivas por trabalhadores atuais. Ou seja, houve uma mudança das expectativas sobre o trabalho. Agora nós temos existe uma confusão entre o termo exploração e o termo escravidão. Nem toda exploração econômica configura escravidão. Um emprego mal remunerado, desagradável ou com exigências elevadas pode ser criticado como exploratório sem necessariamente atender aos critérios legais de trabalho escravo. A distinção nem sempre é clara no debate público. Em síntese, a impressão de que qualquer trabalho é taxado como escravidão decorre principalmente da ampliação do conceito contemporâneo de trabalho escravo, da maior sensibilidade aos direitos dos trabalhadores, do uso retórico do termo no debate político e da simplificação promovida pelas redes sociais. Entretanto, do ponto de vista jurídico, a caracterização de trabalho análogo à escravidão exige elementos específicos
previstos na legislação e não se aplica automaticamente a qualquer relação de trabalho difícil ou mal remunerada. A gente pode também fazer um gancho aqui, depois de termos conhecido um pouquinho melhor, esclarecido um pouquinho melhor sobre a escravidão, falar sobre esse debate, ou essa novela acalorada que existe sobre as escalas de trabalho, né? Escala 6x1, aí tem um projeto que quer o 5x2, e aí tem um outro projeto que quer o 4x3, daqui uns dias eles vão querer o 1x6, né? Não 6x1, 1x6, trabalha um dia e fica 6 em casa. Então, dá para a gente também aprofundar, ou pelo menos conhecer um pouquinho mais a respeito dessas escalas de trabalho, porque qualquer grupo político que vem levantando a bandeira de escala 6x1, 5x2, 4x3, todos eles, principalmente a turma do 4x3 e do 5x2, eles falam muito, se utilizam muito na sua retórica dessa questão de escravidão. Pobre do trabalhador é escravo do trabalho, nem é mais da empresa. O trabalhador é escravo do trabalho. Antigamente, trabalhar era um ato não apenas de sobrevivência, mas era um ato honroso. Era um ato honroso. A pessoa crescia, estudava cada vez mais para conseguir trabalhos qualitativamente melhores, né? Quanto mais estudo, mais qualidade, melhor a qualidade dos empregos que se colocavam disponíveis. Quanto menos estudo, mais trabalho braçal, mais trabalho pesado. Hoje, qualquer trabalho, até em home office, todo mundo fica falando em escravidão. Eu sou escravo, mas escravo de quem? E aí eu me deparo com esse momento onde as pessoas se dizem escravas do trabalho. Mas, afinal de contas, dinheiro dá em árvore. A pessoa precisa do trabalho, não só por uma questão pessoal de sobrevivência, uma questão moral, uma questão honrosa para ela própria, mas ela precisa ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro só trabalhando, só produzindo. Quem não produz, não ganha. Simples assim. Mas vamos lá. Vamos conhecer um pouco das escalas de trabalho que estão sendo discutidas. Nós temos a escala 6x1. A pessoa trabalha 6 dias, descansa 1. Normalmente utilizada em comércio, supermercados, restaurantes, hotéis, hospitais e serviços contínuos. Então a pessoa trabalha de segunda a sábado e folga domingo. Quais são as consequências positivas e negativas para o trabalhador da escala 6x1? Vantagens. Possibilidade de maior remuneração quando há adicionais ou horas extras. Mantém setores funcionando continuamente. Desvantagens para o trabalhador. Apenas um dia de recuperação física e mental. Menor convivência familiar,
maior risco de fadiga e estresse e menor menor disponibilidade para estudos e lazer. Mas as escalas de trabalho, ela tem vantagens e desvantagens para o trabalhador, mas também tem vantagens e desvantagens para as empresas. As vantagens da escala 6x1 para as empresas: alta disponibilidade de mão de obra, facilita o atendimento contínuo ao público e menor necessidade de contratação adicional. As desvantagens é a maior rotatividade em alguns setores, o possível aumento de afastamentos por exaustão e menor satisfação dos funcionários. Aqui, então, a gente viu escala 6x1, trabalha 6, folga 1, mas com os seus prós e seus contras, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Vejamos na escala 5x2, que é outro modelo que está sendo debatido. A pessoa trabalha 5 dias e descansa 2 consecutivos. Trabalha 5, descansa 2 dias consecutivos. É a escala mais comum em escritórios e setores administrativos. Trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo. Consequências para o trabalhador. As vantagens: 2 dias completos de descanso, melhor recuperação física e mental, mais tempo para a família, para o lazer e para a qualificação e menor incidência de estresse ocupacional. Desvantagens: alguns profissionais podem desejar jornadas mais concentradas para obter mais dias livres. Em certos setores pode haver necessidade de plantões. Vantagens e desvantagens da 5x2 para os trabalhadores. Para as empresas, maior satisfação dos empregados, menor absenteísmo, menor rotatividade, e as desvantagens para as empresas em operações contínuas, exige escalas mais complexas, pode demandar mais funcionários em alguns setores. E agora, vamos ver a última escala proposta, que é a 4x3. A pessoa trabalha 4 dias, descansa 3 dias. Geralmente associada à semana de 32 horas, mas também pode manter 40 horas distribuídas em 4 dias. Exemplo: a pessoa trabalha de segunda a quinta e folga sexta, sábado e domingo. Semana de 32 horas. Se a semana for de 40 horas, ela vai trabalhar de segunda a quinta, só que em vez de trabalhar 8 horas por dia, ela vai trabalhar 10. 10 horas por dia e folga sexta, sábado e domingo. Consequências para o trabalhador. As vantagens: mais tempo livre, maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, redução do desgaste psicológico, maior tempo para capacitação, família e lazer. Desvantagens: jornadas diárias podem ficar mais longas. Nem todas as profissões conseguem adotar esse modelo. Possível intensificação do ritmo de trabalho nos dias úteis. Agora vejamos as consequências para as empresas. A vantagem: pode aumentar a retenção de talentos, redução de faltas e atrasos. Em algumas áreas, há aumento de produtividade. Só que ninguém exemplifica em que áreas trabalhar 4 dias por semana pode aumentar a produtividade.
Fala-se em aumento de produtividade, mas ninguém cita setor nenhum. Desvantagens para as empresas. Pode exigir contratação adicional, aumento de custos em operações que funcionam todos os dias e necessidade de reorganização completa das escalas. Numa comparação anual, considerando que o ano tem 365 dias, na escala 6x1, a pessoa trabalha 313 e folga 52. Na 5x2, trabalha 261 dias e folga 104. E na escala 4x3, ela trabalha 209 dias e folga 156. Agora, todo mundo está olhando as questões mais voltadas ao trabalhador. Mais folga, mais equilíbrio emocional, mais tempo para a família, mais tempo para a qualificação. Mas isso também pode ser uma ilusão, porque a pessoa pode folgar, entre aspas, e na hora de folga, ao invés dela descansar, ela vai arrumar um outro emprego, uma segunda fonte de renda, mesmo ela trabalhando menos e o salário não sendo reduzido. Isso já acontece hoje. Vamos ver o impacto econômico de uma forma simplificada. Na escala 6x1, o custo para a empresa é menor. Na escala 5x2, o custo para a empresa é médio. Mas na escala 4x3, o custo para a empresa é maior. Tempo livre para o trabalhador. Na 6x1 é baixo. Na 5x2 é médio. E na 4x3 é alta. Necessidade de novas contratações. Na 6x1 é baixa. Na 5x2 é média e na 4x3 é alta. Risco de fadiga para o trabalhador. Na 6x1 é alto, na 5x2 é médio e na 4x3 é baixa. Uma coisa que as pessoas não observam é que, com exceção de hospitais, hotéis, serviços contínuos, comércio, mercado e restaurante, ninguém pratica 6x1. É praticamente uma escala exclusiva para esse setor, para esse setor de comércio e serviços. Os demais, ninguém utiliza a escala 6x1. Na verdade, a escala mais praticada é a 5x2. Resumindo, a 6x1 prioriza a disponibilidade contínua da mão de obra e tende a ter menos custo operacional, mas oferece menos tempo de descanso ao trabalhador. A 5x2 busca um equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida, sendo um modelo predominante em muitas atividades administrativas. E a 4x3 maximiza o tempo livre e pode trazer ganhos de bem-estar e produtividade em algumas áreas. Também não é citado nenhuma área, onde essa produtividade pode melhorar. Mas normalmente exige maior reorganização e pode elevar custos em setores que precisam funcionar continuamente. A maioria dos países do mundo utiliza alguma variação da escala de 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, como padrão para trabalhadores formais de escritórios,
indústrias e serviços administrativos. Entretanto, setores como comércio, saúde, hotelaria, transporte e segurança costumam operar com escalas diferenciadas. Agora vamos ver. Todo mundo acha que o Brasil é um país exclusivista, as coisas só acontecem aqui. Distribuição aproximada dos modelos predominantes. A escala de trabalho predominante a nível global é a 5x2. Países que adotam amplamente esse modelo: Coreia do Sul, Japão, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e o Brasil também. Participação global estimada de mais de 70% dos trabalhadores formais do mundo em sistemas equivalentes à escala 5x2. Características: 2 dias em casa, jornadas entre 35 e 44 horas semanais, é considerado um padrão internacional e moderno. Então, estão falando tanto em escala 6x1, aonde é um nicho, é um pequeno nicho, é comércio, mercado, restaurante, hotel, segurança, serviços urbanos, chamados serviços essenciais, mas a escala 6x1, que todo mundo está dizendo que é escravidão do trabalho, né, é um pequeno nicho que pratica a escala 6x1. Mais comum em países em desenvolvimento e economias emergentes, incluindo partes do Brasil, México, Índia, Indonésia, América Latina e África. Um único dia de folga na semana e cobertura operacional mais ampla. A escala 4x3, que é a que pode gerar maiores prejuízos para a economia, como inflação, aumento de preços, desemprego. Para citar os 3 principais, ela é uma escala minoritária no mundo. Experimentos e programas piloto ocorreram na Islândia, Portugal, Espanha, Nova Zelândia e Bélgica. Ainda não é padrão nacional em nenhum grande país do mundo, adotada por empresas específicas e alguns órgãos públicos, mais comuns em setores administrativos e tecnológicos. Horas médias anuais trabalhadas. Os países diferem não apenas pela escala, mas também pelo total de horas trabalhadas por ano. A menor carga horária média é na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega e nos Países Baixos. Lá o trabalhador ele trabalha entre 1.300 e 1.500 horas anuais. E a maior carga média está no México, Costa Rica, Colômbia e Chile, com 1.900 horas anuais. Então, o Brasil está dentro de uma média normal. Normal. Em termos práticos, a escala 5x2 é hoje o modelo de trabalho mais difundido no planeta, enquanto o 6x1 permanece relevante em atividades que exigem funcionamento quase que contínuo, serviços essenciais. Aqui no Brasil a gente chama os serviços essenciais. É o técnico da empresa de energia elétrica, é o posto de combustível, o supermercado, é a empresa de distribuição de água. A escala 4x3 ainda representa uma tendência em teste e não um padrão consolidado. Então nós temos assim, nós temos um grupo
que faz uma gritaria danada que quer manter a 6x1. Que não altera em nada a realidade brasileira. Isso já é praticado e todo mundo trabalha, ninguém morreu por causa disso. E ninguém fica tão estressado assim, já que 6x1 é para um nicho. É um nicho profissional que utiliza 6x1, já que na maioria dos setores produtivos, a escala é a 5x2. Agora, se a escala 5x2, que é digamos, a padrão médio, e que já é utilizado no Brasil, se consolida, a gente precisa saber se a liberdade de escolha do trabalhador em contato com as empresas, ela vai continuar ocorrendo. A liberdade de negociação, o de acordo sobre as horas de trabalho. Porque o que deixa transparecer é que a classe política quer baixar um modelo de escala de trabalho em forma de lei. Só pode fazer aquilo, nem para mais e nem para menos. Se fizer para mais, é crime. Se fizer para menos, não sei qual vai ser a represália. Eu não li o projeto de lei. Mas eles querem instituir uma coisa estanque. No Brasil, nós utilizamos duas escalas, a 6x1 e a 5x2. Só tem um grupo político aí que quer radicalizar e tentar emplacar 4x3, que no mundo inteiro não passou de um laboratório, de uma experiência, e que, pelo jeito, não deu certo, porque ninguém mais tem praticado. Então, o que a gente tem que observar é como é tratado essa questão da escala e qual é a realidade que a gente vive. Porque existe muito discurso vazio se utilizando de retórica, de termos, de conceitos, para emplacar outra coisa que não tem nada a ver com a anterior. Porque trabalhar numa escala 6x1 ou 5x2, isso aí, desde os anos 50, que funciona dessa maneira. Vamos vir um pouco mais para perto. Desde os anos 70 é assim que funciona. Agora, por que de uma hora para outra, a classe midiática, a classe científica, a classe trabalhadora começa a dizer que trabalhar nessa escala adoece os trabalhadores? Por que só agora isso acontece e antes não acontecia? Então tem muita coisinha, muito detalhinho no meio desse debate, dessa discussão, que sai do campo científico-filosófico e cai no colo da classe política. E a gente fica ali, muita gente fica ali confusa, perdida no meio dessa discussão toda, com pouca substância, pouco conteúdo a respeito do assunto. Seja pela retórica de utilizar conceitos da escravidão para justificar que aquela escala de trabalho ela é exploratória, né? Que não condiz, a comparação não condiz,
Da mesma forma que as pessoas mesmo dizem. O meu trabalho é um sistema escravista, mas todo mundo reclama, mas ninguém explica. Reclamar é fácil, agora me dá uma explicação lógica, um fundamento de que aquele modelo de trabalho ou determinado trabalho, ele se equipara ao modelo escravista. Então, quando se ouvir ou quando se observar alguma coisa a respeito de escravidão e escalas de trabalho, não vamos nos emocionar com a retórica e vamos analisar com um pouco mais de profundidade para não se fazer opções erradas através de políticos que estão aí propagando mais discurso populista eleitoreiro do que se preocupando com o bem-estar do trabalhador e com a prosperidade de quem eles dizem defender. O Bunker Podcast de hoje vai ficando por aqui. Eu retorno na próxima quarta-feira com um novo tema aí para a gente dar uma analisada, uma aprofundada e esclarecer o que tiver ao nosso alcance. Uma boa noite a todos e até lá!